da produção de alimentos e da produção do álcool combustível. Você vê uma oposição, um antagonismo, você vê necessariamente até uma combinação para libertar o Brasil desses modelos de subdesenvolvimento. Muito bem. Eu acho que nós temos que reportar um pouco. Eu tive 4 vezes em Havana e montei em Las Tunas, uma cidade a 700 quilômetros de Havana, uma microdestilaria igual a essa aqui. E naquela época eu discuti com o pessoal de Cuba que com 10% da área agricultável de Cuba, eles produziriam todo o alimento para a população cubana e teria 90% para produzir energia. E ouvi daquele grupo ali que assessorava o vice-ministro, não cheguei no ministro, o vice-ministro da indústria do açúcar e do álcool, eles dizeram o seguinte: não, o nosso negócio não é produzir, nós não vamos usar a área agrícola para produzir energia, nós vamos usar para produzir alimento. Eu falei, muito bem, mas vocês produzem açúcar, que é um alimento, exporta 100% do açúcar para comprar petróleo. Então, vocês, em vez de vender o açúcar e comprar petróleo, fazer umas viagens internacionais, comer caviar, vocês podem ficar aqui e produzir o alto desenvolvimento de Cuba. Esse embargo de Cuba é ótimo para Cuba, porque Cuba pode se autodesenvolver a partir dos seus recursos naturais, locais, autodesenvolver. Muito bem. Como é que é essa questão aí com relação a essa produção de alimento e energia? É claro, num país da zona temperada, para mim produzir energia, álcool, por exemplo, através do milho, eu preciso de um insumo que chama adubo nitrogenado para produzir um milho. Se eu não tiver petróleo, eu não tenho nitrogênio, adubo nitrogenado, e não tem milho. No país tropical é diferente. A minha energia é o sol. A minha energia é o reator que o Bautista chama, reator nuclear de fusão, está lá no sol, a 145 milhões de quilômetros daqui, sem nenhum problema ambiental, pelo menos por enquanto. Mas, então, a gente pode fazer alguns raciocínios. Por exemplo, para você ter 2.000 quilocalorias por dia por pessoa no trópico. É muita energia por pessoa aqui no trópico. Eu preciso do quê? Eu posso ter 1 hectare de agricultura no trópico, ele pode me dar, numa média muito baixa, 2 toneladas de grãos. 2 toneladas de grãos alimentam 6 pessoas. 6 pessoas por ano. Então, você vê o seguinte, o Brasil, que hoje, eu vi a estatística esses dias, está prevendo produzir 130 milhões de toneladas de grãos, tem alimento para 130 vezes 6, 700 milhões de habitantes. O Brasil está produzindo grãos para alimentar 700 milhões de pessoas. Então a pergunta é a seguinte: tem razão para ter fome nesse país? Nenhuma. Nenhuma razão. O que eu faço com o grão? Estou exportando para a Europa, para os Estados Unidos, para não sei quanto, para a China, para tratar de porco, cachorro e gato. E o povo aqui está fome. Então é uma questão política. Não é esse problema de alimento e energia. É claro que tem outros aspectos que nós podemos voltar a conversar.
Eu não sei se eu continuo, deixa você fazer outra pergunta. Não, vamos. Aqui a conversa é solta, não tem problema. O importante é esclarecer, porque aparentemente essa contradição ela é apresentada com uma razão ambiental e uma razão de possibilidade do abastecimento. Então você já mostrou que a sua linha não é exatamente por aí. Né? Olha aqui. Grandes projetos, nós estamos vivendo eles desde quando? Rui Barbosa já falava, o nosso problema é a dívida. Isso é Rui Barbosa, é a dívida. O Foster Dora fala aí, repete, tem dois modos de dominar um país, ou pela dívida ou pela ocupação. Os americanos ocupam dos dois modos, pela dívida e pela ocupação. Mas nós vamos ficar nessa? Nós não temos alternativa? Temos alternativa. Nós temos alternativa. Aliás, eu não quero dizer isso a favor do Brasil, porque eu não sou contra. Eu quero a favor da África, da Malásia, da Indonésia, dos países tropicais. Mas o Brasil tem uma chance única, uma chance única de ocupar o território de uma forma horizontal, acabando com essa questão da megalópole. O que é megalópole? Megalópole é sinônimo de criminalidade, anonimato. Você mora num apartamento, numa área, vamos dizer, reservada. Quem tem o melhor carro, o melhor apartamento, é naturalmente o dono da gangue, né? Esse é anonimato da megalópole. A proposta de ocupar o país, o território, cidadania sem bota, cidadania com soberania. Nós recebemos dos portugueses um dos patrimônios mais importantes da humanidade. Nós recebemos um país tropical, que não, até 50 anos para trás, não conseguimos entrar no interior por causa da malária, das doenças tropicais. Mas hoje nós podemos entrar. Agora, vamos entrar, eu diria assim, homeopaticamente. Nós não vamos entrar nos grandes projetos. Eu não gosto de falar de pessoa, mas tem que falar, porque quem fez o grande projeto é Roberto Cerqueira Leite, uma pessoa que eu admiro como professor, como cientista da biomassa, mas defender as grandes plantations, e que no final do projeto dele, quem financia tudo é o Banco do Brasil, é a Petrobras, é o BNDES. Pô, se o Banco do Brasil, a Petrobras, o BNDES vai financiar tudo, financia para nós, e não para as grandes plantations internacionais. Por que você está usando agora o lema Brasil agora ou nunca mais? Olha aqui, nós sempre aprendemos que o Brasil é o país do futuro. O país do futuro, do futuro, do futuro. O futuro chegou. O futuro chegou. O futuro é a biomassa. O futuro é a travessia. Nós somos o único país do planeta que temos a travessia. Ninguém tem. Não é porque nós queremos, não. Não é por determinismo histórico, não. Não é por determinismo físico, não. É que esse país realmente tem essa natureza e tem esse potencial. Não é só da natureza física, é da competência do brasileiro que fez o Pronal, que fez o Proálcool, do Bautista Vidal que fez o Proálcool. O Bautista não é um dos membros do Proálcool, não. Ele é o que fez o Proálcool. É o Bautista, poxa. Não vamos esquecer disso, não. Então, esse país que o gigante adormecido, né? Esse gigante tem que acordar agora. Ou ele acorda agora, ou não vai acordar nunca. Então é Brasil, futuro, agora ou